É época de Copa do Mundo. E qual que é a trilha sonora das Copas? Não, não é Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, não. São os hinos nacionais. Hinos nacionais são invenções relativamente recentes, frutos tanto das monarquias como das revoluções que acabaram com as monarquias. Até o século XVIII, a gente tem que lembrar que não existiam estados, mas territórios controlados por dinastias, cujas identidades não eram nacionais, mas pessoais, centradas na figura do rei. E reis são costumeiramente saudados por canções e música cerimonial. É o caso do que hoje é o hino britânico, por exemplo, o God Save the King. Esses hinos reais vão se transformar em hinos nacionais a partir do final do século XVIII, graças às revoluções que transformaram os territórios dinásticos em estados-nação. E não é por acaso que um dos primeiros hinos modernos é o da França. A Marselhesa era uma canção revolucionária, lá da Revolução Francesa, composta por Rouget de Lille em 1792. Era um canto de guerra e poucos anos depois, com a fundação da República Francesa, viraria o hino oficial. Nas Américas, o processo é parecido. À medida que vão surgindo os estados independentes, eles correm para adotar hinos. Quer dizer, hinos são parte de um esforço de reconfiguração simbólica. É um sinal musical de mudança. Um caso bem emblemático é o de Portugal. Em 1820 há uma revolução, a Revolução Liberal do Porto, que impõe uma monarquia constitucional para o reino. Nesse contexto, o Dom Pedro IV de Portugal, que é o mesmo Dom Pedro I aqui do Brasil, compõe um hino que exalta a Constituição, o hino da Carta. Em 1910, acontece outra revolução, dessa vez para derrubar a monarquia. Para saudar essa nova república que é fundada, o hino da Carta é substituído pela Portuguesa, uma marcha patriótica meio de guerra, obviamente inspirada na Marselhesa. Hoje, praticamente todos os países têm hinos, mesmo aqueles que não passaram por nenhuma revolução. E aí entra um fator curioso: o esporte, fenômeno do início do século XX. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, o esporte internacional estimulou e ajudou a transformar o hino numa obrigação simbólica de todo o país. Os países que não tinham hinos acabaram tendo que adotar os hinos deles. Os Estados Unidos são um exemplo. A gente sabe, né? O Star Spangled Banner era uma canção patriótica normal lá no século XIX, só virou hino mesmo dos Estados Unidos em 1931. E o Brasil? O hino nacional brasileiro também é uma espécie de marcador de mudança, mas nem tanto. Calma, que eu explico melhor na semana que vem. Fica ligado.